Nautas da S News. Hoje nós vamos abordar um tema premente que está sendo amplamente debatido neste período de pandemia, que é o aumento do número de divórcios no mundo. Seja em nível de Sorocaba, Brasil, as estatísticas são consideráveis. Até porque, nos últimos 6 meses, uma das pesquisas mais recentes revela que houve um aumento de 3.650% pela palavra no Google, divórcio. Né? E dentro dessa temática, ou seja, relacionamentos e outros temas afins, o aumento é de 5.000%, sem dizer que no Brasil houve também um acréscimo de 54% nas separações de casais. É sobre esse tema que nós vamos conversar com a psicóloga Jéssica da Cruz, que é ela que tem uma abordagem psicanalítica. A gente vai aprofundar um pouco esse assunto tão delicado. Bom dia, Jéssica. Como que você está analisando esse atual momento pandêmico e as relações entre os casais? Bom dia, Reinaldo. Já antes da pandemia, nós já vivíamos uma sociedade líquida, que o sociólogo Bauman, né, aborda esse tema, quando ele diz que nada é feito para durar. Então, as pessoas, às vezes, iniciam um relacionamento já pensando no fim. E a gente já estava vivendo esse amor líquido, né? É como se os sentimentos escapassem pelos vãos de dedos, né? O Bauman aborda isso, que é uma fluidez, né? Não tem uma formação, não tem uma consistência sólida. E com a pandemia, é claro que isso acabou, né, tendo um número alto de separações. Por quê? Né? Quando as pessoas foram obrigadas a ficar em casa. Diferente de quando a pessoa trabalha 8, 12 horas por dia, aquela correria, aquela, né, desenfreada, chega em casa, vai dormir, né, não tem tempo nem para dialogar, às vezes, com o parceiro. E com essa ociosidade, as pessoas são obrigadas a olhar mais para si, começar a se conhecer, né? Só que com isso também apareceram os monstros internos que todo mundo tem. Uhum. E então a pessoa se deparou com aqueles defeitos, aqueles conflitos internos também, e não soube, às vezes, muitas vezes, lidar, né, com isso, e acabou até, né, gerando conflitos com o parceiro, inúmeras separações, igual você falou, este ano, o ano passado e este ano também. Então, foi esse momento, né, de estar ali em contato com o outro, que é coisa que na época normal, né, entre aspas, não tinha, né, porque era essa correria, tudo no automático. A gente acaba usando máscaras o tempo todo também no dia a dia. Não que isso seja uma coisa falsa, né, mas faz parte da gente usar máscaras, dependendo de onde está, com outras pessoas, né, diferentes pessoas também. E com isso, né, foi vindo à tona esses conflitos internos e acabou, né, gerando todo esse grande número de separações, né? Agora, sim, antes da pandemia, já havia essa cultura do autoconhecimento, é evidente também da necessidade da mulher se perceber mais e não se tornar tão mais dependente do homem, que isso já é um tema até já ultrapassado, mas que ainda existe Uhum. também, né? A pandemia colocou isso mais em evidência ainda, essas necessidades individuais? Sim, por outro lado, teve essas pessoas que buscaram, né, esse autoconhecimento. Foi um momento, uma pausa, né, para si, e pode ser usado também para um lado bom, né? Eu acredito, sim, que hoje em dia a individualidade vai prevalecer, tanto agora durante a pandemia como depois. As pessoas vão valorizar mais essa individualidade, porque às vezes elas estavam junto ali com o outro e se misturavam até no outro, né? Não conseguiam ter essa separação, né? De que, por mais que seja ali um casal, mas cada um tem a sua particularidade, sua individualidade, isso deve ser preservado, né? Saber que cada um é de um jeito, aceitar o outro também, daquela maneira, não tentar mudar o outro, porque a gente não consegue mudar o outro, a gente pode mudar, mas o outro é impossível, né? Então, faz parte desse processo também de autoconhecimento, né? A gente vem já de um fenômeno social também, da chamada libertação e maior reconhecimento do próprio comportamento humano, que envolve o movimento LGBT e o debate sobre o homossexualismo, o bissexualismo. Muitas pessoas também acabavam
percebendo que ou eram homossexuais ou bissexuais, estavam numa relação hétero, não eram felizes e achavam que o problema era o outro. E isso também vem quebrar paradigmas nesse momento de pandemia, Jéssica? Sim, porque como eu falei, né, foi um momento mais ocioso, né? Então as pessoas puderam entrar em contato com os seus sentimentos também. E às vezes realmente, né, se conhecer e ver que realmente às vezes estava ali com outra pessoa, às vezes até por imposição da sociedade, da família, de repente, né, que acaba impondo certas questões. E ali foi um momento da pessoa olhar para si, né, ter esse cuidado de olhar para si e realmente conhecer, né, ter essa identificação, né, ou seja, do sexo oposto, né, ou do mesmo sexo, e, e não ter medo de lidar com isso, né, saber se conhecer e sem julgamento, né, a própria pessoa e assumir realmente, né, as suas questões, né, resolver os seus conflitos também internos. Agora, até a pessoa se conhecer dessa forma e estar num relacionamento, ela precisa ser honesta ou honesto com o parceiro ou a parceira. É difícil também chegar a essa conclusão? Seja É numa sim, né? relação hétero, ou homo, bi, enfim. Uhum. Porque né, chegar no outro, né, e assim ser tão verdadeiro, né, igual você falou, honesto também, em assumir que realmente ali a questão estava na pessoa, né, e não no outro, porque muitas vezes a gente acaba culpando o outro, né, você que tem esse comportamento, então por isso que vou sair de cena, né. Então, quando a pessoa assumir realmente que ela que estava com essas dificuldades, esses conflitos, né, e chegar aí para o parceiro e falar é realmente muito difícil, né? Todo mundo, né, que consegue, né, realmente vai criar outros empecilhos, vai criar culpabilizar o outro. Aí entra a projeção também, né? A tendência sempre é a gente é projetar coisas que às vezes tem até coisas do outro, né, que tem a gente encontra coisas muito, né, que a gente tem no outro e a gente vai culpar o outro, né, por isso, né. Por Uhum. exemplo, quando você discute com um amigo, né, é, e a tendência, né, é falar assim, nossa, eu fiquei com raiva dele. Você vai falar assim, não, meu amigo ficou com raiva de mim. E nunca vai assumir esse sentimento, né? É Uhum. sempre o outro. E então vai negar, né, que você também esteja sentindo raiva. Isso vale para amigo, parceiro, e vai falar não, o outro que causou isso, o outro que está com raiva, mas eu não estou com raiva, não. Então a tendência é mascarar também esses sentimentos, né? Agora, Jéssica, é preocupante como que vai ficar ou já está a saúde mental das pessoas por conta dessa pandemia? Como se prevenir da depressão, da ansiedade, no momento que a gente ainda nem sabe quando vai terminar, né? Realmente, acho que isso que angustia, né? Porque não tem um tempo, né? É, a gente, sei lá, pensa 1 ano e meio, 2 anos, ou até para mais, não voltar tudo a normal 100% mesmo, né? Mas o autoconhecimento seria essencial para esse momento, porque a pessoa vai conseguir lidar consigo mesma, né? E ver os próprios sentimentos. O que a gente vê hoje no consultório essa crise de ansiedade aumentou muito, né? Então tá tendo uma demanda muito maior. Então, quando a pessoa começa a lidar com os seus sentimentos, nomear também, isso acaba diminuindo a angústia, né? Porque às vezes a pessoa está tendo algum sentimento, mas não sabe nem o que acaba às vezes, né, buscando remédios, né? A gente percebe também que os remédios ansiolíticos, enfim, antidepressivos aumentaram, porque é mais fácil, né? Mais fácil você tomar um remédio e não que às vezes é necessário, mas é mais fácil Sim. tomar remédio, né? Mascarar o sintoma, mas o Uhum. que entrar em contato consigo mesmo e ter é doloroso, né? Quando você começa a conhecer. Mas é uma questão que você vai conseguir lidar depois melhor com isso, né? Qual é o momento de se procurar uma ajuda para fazer uma terapia, Jéssica? O que as pessoas levam para você nesse momento? Na verdade, assim, todos deveriam se conhecer, né? É que às vezes a tendência é procurar terapia quando, né, já está no fundo do poço, já às vezes não vê nem a luz no fim do túnel. Então, se todos se conhecessem, né, fizessem já psicoterapia, é que às vezes tem esse preconceito ainda, né?
que a psicólogo, o psiquiatra é para louco, eu não preciso disso, eu mesmo me basto. Então, quando é o momento, né? O momento certo seria, né? Quando parece que está tudo bem, né? Mas as pessoas deixam para quando piora a situação. Uhum. Mas a ansiedade, por exemplo, né? Quando você já não consegue, você tá no hoje, mas você já está pensando no que você vai fazer amanhã ou semana que vem, você não vive o presente, né? E com isso acaba, né, gerando essa angústia, porque, né, você não sabe de onde vem. E também gera, e se você fica muito presa no passado, também gera depressão, né? Vivendo antes que era bem melhor, antes dessa pandemia minha vida era diferente, eu podia ir e vir para onde eu quisesse. Isso acaba, né, gerando esse saudosismo e acaba gerando depressão também. Então, o momento certo é viver o hoje, né? Saber viver o presente mesmo. Claro, ter um planejamento para o futuro, mas não ficar preso ao futuro e não viver o hoje e acaba, né, tendo crises de ansiedade, crises de pânico também que aumentaram muito, né? Nós tivemos a gente também tem a preocupação da violência, né? Porque às vezes a gente vê muito aí na imprensa, normalmente o homem, né, não aceita o fim de uma relação, ele parte para a violência, agressão, até Uhum, mortes. A gente viu agora um caso esdrúxulo, né? O rapaz que matou a esposa por diferença de time de futebol, né? Que repercutiu uhum. em todo o país uma violência torpe, banal. É, como que normalmente é uma mulher que entra num relacionamento abusivo sem perceber? Lógico que isso também pode acontecer da parte de um homem, né? Uhum, Estar num relacionamento abusivo. Como identificar isso depois de um tempo de relacionamento, Jéssica? uhum. E quando É, é a hora de sair, né? uhum. Realmente é que geralmente tem mais casos de mulheres, né, que sofrem o relacionamento abusivo, mas também tem homens, né, que passam por isso. Como eu falei, né, no início, assim, do namoro ali, do conhecimento, tem esse sentimento de paixão também, então as pessoas acabam não enxergando os defeitos também do outro, né, é tudo mil maravilhas, né, tudo bonito, e depois quando passa a ter esse contato maior, começam a vir essas questões do relacionamento abusivo, e muitas vezes as mulheres vivem anos, né, 5, já tenho pacientes mesmo que viveram 5, 20, 30 anos no relacionamento abusivo, né, num casamento abusivo, e depois que conseguiram ver, né? Então, às vezes demora anos para a mulher conseguir ver, e às vezes quando ela vê que está um relacionamento abusivo, ela também não consegue sair, porque ela não vê saída, porque ela tem medo, às vezes o homem também, não só agressão física, mas psicológica também, né? Então, a gente vê esse caso, né, do marido que matou a esposa por causa do futebol, é algo que choca, porque a gente fala, nossa, um crime é tão banal, mas não que isso seja sido o motivo principal. Isso foi um gatilho, né? Na verdade, ela diria viver um relacionamento abusivo já, e isso, né, ali, quando ela parece que ela estava comemorando a vitória, né, do time, né? Ele não aguentou, foi ali, né, e Uhum. acabou matando, mas isso foi um gatilho, né? Não foi Com certeza já né? tenha tudo um precedente, um histórico aí, né? Sim. E o relacionamento abusivo é um ciclo, né? Porque às vezes a mulher, o homem ali agride, mas depois ele se arrepende, daí ele fica, pede desculpas, começa a agradar a mulher, e daí quando vê de novo tá naquela violência, né, psicológica ou física, então a mulher acaba não conseguindo sair, porque ela sempre acha que a mulher, o homem, vice-versa, que a pessoa vai mudar, né? Que vai, agora ele tá bem, ele tá me agradando, mas chega no momento que de novo ele começa a agredir fisicamente e fica num ciclo, né? Não consegue sair disso, né? Diante de todo esse cenário da pandemia e esses conflitos que passaram a surgir de uma forma bastante elevada, né? É possível ainda ser feliz num relacionamento, Jéssica? Quais são os caminhos hoje? Porque essa palavra felicidade parece ser tão difícil de ser conquistada por um casal. Sim, né? É que assim, atualmente a tendência, né, é falar, o amor líquido é bom, porque não precisa ter compromisso mesmo, vou ali, né, namoro uma pessoa, às vezes vou morar junto, não der certo, acabou, não preciso nem casar, nem casa, né? Mas a gente tem que justificar que isso é bom, porque o amor líquido não é bom, né? Porque você acaba vivendo a deriva, né? Sem ter aquele laço, aquele vínculo, né? O vínculo, a gente deve cuidar do vínculo sempre, ter um vínculo saudável com o outro. E com esse amor líquido acaba nem formando.
Mas, por outro lado, né, nessa pandemia, tem pessoas que puderam olhar para si, se conhecer melhor e estão valorizando mais um relacionamento, né? Elas não vão aceitar mais esse descompromisso do outro. Então, foi, né, por um lado, tem esse ponto, né, de que acabaram muitos relacionamentos, mas por outro, as pessoas começaram a valorizar, por causa né, do distanciamento social, de ficar, às vezes, muitas vezes, pessoas sozinhas na casa, elas vão passar a valorizar, né, e quando encontrar alguém, vão falar, não, isso agora é um compromisso, é um vínculo que eu quero formar, não é qualquer coisa que vai destruir isso, né, e vão cuidar disso, né, então, teve esses dois lados, né, não é só totalmente o lado ruim, né, foi um lado bom para as pessoas se conhecerem, estarem em contato ali consigo mesmas e pararem, às vezes, de fugir, né, delas mesmas, né, porque acabam, no dia a dia, por causa do trabalho, a gente acaba não olhando para si, acaba deixando para lá algumas questões, e com esse tempo, né, que tivemos de ficar em casa, conseguimos entrar em contato e ver alguns pontos, né, que a gente pode mudar, outros que a gente tem que aceitar, porque é a nossa essência ninguém pode mudar, né, por mais que às vezes ali no relacionamento o outro queira mudar, mas a essência fica, né, então isso que é importante, né, não deixar que o outro determine o nosso comportamento. Uma dúvida, Jéssica, diante de tantas separações, a gente daí tem também os filhos, né? Uma separação, de que forma ele pode afetar a psique do menino, da menina, e lá na frente ele ter problemas para se relacionar também? E como trabalhar isso, ou até mesmo evitar esse cenário? É num casamento, né, onde há muitas brigas, discussões, principalmente na frente de crianças, ela vai estar atenta àquilo ali, vai começar a absorver aquilo, que às vezes fala que criança pequena não está, não presta atenção, não entende, mas a criança está ali. O inconsciente da criança existe, né? Ele está ali, vai pegar essas questões, e ali, mais para o futuro, né, na vida adulta, com certeza vai ter problemas de relacionamento, porque o que ela viveu ali, a visão que ela tem de matrimônio é o do pai e da mãe. E se eram lá brigas, discussões, ela vai também, né, procurar isso no outro. Né? Também tendo muitos casos assim, né, que tinham dificuldades, né, de relacionamento atual, daí conversando, trazendo algumas coisas da infância, realmente era o modelo que tinha de matrimônio. Então, vai ter problemas de relacionamento, ou vai assumir um relacionamento, vai também ter brigas, discussões, ou nem vai conseguir, às vezes, relacionar, vai ter dificuldades de criar vínculos com o outro. Então, né, tudo que se passa na infância, com certeza vai aparecer na vida adulta. Né? Até porque por isso que é importante a maturidade do casal, de se tiver que conversar ou ter um diálogo mais tenso, nunca na frente dos filhos. Isso é o básico, né? Uhum. Sim, porque o papel ali de como pai e mãe é diferente, né? Às vezes pode não ser um bom esposo, né, boa esposa, mas é uma boa mãe, um bom pai. Isso tem que saber separar, né? Senão acaba entrando também na questão de colocar o filho, né, no meio do casamento e jogar, né, um contra o outro, né? Isso daí acaba, né, até prejudicando ainda mais o psicológico de uma criança. Na sua avaliação, agora a gente vai ter uma geração com uma saúde emocional mais fragilizada nesta Sim, década por conta da uhum. pandemia, e que orientação você dá para as pessoas neste momento aí que precisam trabalhar com medo de contrair o Covid, de morrer, deixar um filho, um namorado, uma noiva, um marido, uma esposa, perder o emprego, a questão financeira, né? O dinheiro está mais curto para as pessoas. Como colocar tudo isso numa cesta e ainda pensar de forma positiva e saudável? Sim, né? O medo ainda está aí, né? Porque, né, não acabou a pandemia, mas ao mesmo tempo a vida tem que voltar, né? Aos poucos, né? Por mais que esteja restrita, né? Voltar aos poucos ao normal. Outra questão, né? Depois que tudo isso passar, como será que vão ser os relacionamentos, não só afetivos, mas também de amizade, né? Porque mesmo antes da pandemia a gente poderia ver, principalmente adolescente, eles conversam mais no WhatsApp, né? Nas redes sociais. E você puxar um diálogo com o adolescente já era difícil, né? Porque são monossilábicos, né? Sim, não, É. talvez. Então, e agora, né? Com o aumento, né, do uso de redes sociais, como que será que vai ser, né? Essa geração, principalmente na infância, adolescência,
Será que vamos conseguir se relacionar com o outro, se olhar, esse contato físico? Porque hoje está tudo sendo virtual, né? Então, a tendência mesmo depois, né? Eu acredito que vai ter muitos problemas nessa área de diálogo, porque as pessoas não vão saber mais conversar pessoalmente, só, né, virtualmente. Então, com certeza, isso vai afetar tudo, né? Seja no familiar, seja profissional, né? Profissional, por um lado, né, as pessoas se adaptaram bem, a maioria das pessoas, então, a tecnologia foi assim, um boom agora, hoje, né? Com essa pandemia, e conseguiram, né, usar para um lado bom também a tecnologia, né? Porque as pessoas, né, tinham que se comunicar, tinham que trabalhar, Uhum. e isso foi bom. E as pessoas conseguiram usar esse lado. Mas, por outro lado, né, não, no relacionamento mesmo afetivo, até de amizade, acabou prejudicando um pouco, porque as pessoas acabaram se distanciando, né? Mas também tem aquelas que vão passar a valorizar mais, né? Quando tudo voltar normal, né? Então, não, a gente não pode só pensar nesse lado ruim também, porque tem as pessoas que também conseguiram, né, superar isso e vão valorizar ainda mais esse contato físico, né? E Aliás, me surgiu uma dúvida aqui, Jéssica. Por que tem algumas pessoas que conseguem passar por adversidades melhor e outras não? Isso é genético? De onde vem, talvez, essa força maior? é a estrutura psíquica da pessoa mesmo, que cada um tem. Uma estrutura, seja ali desde a infância, né? O contato com os pais, é, às vezes, né, o exemplo dos pais também, né, de como os pais lidavam com os problemas, e isso, né, a criança, né, vai formando já uma estrutura psíquica que ela possa saber lidar, né, sublimar muitas coisas também na vida adulta, superar. Então, tem gente que não consegue, não tem essa capacidade, né, e é por isso que precisa da ajuda, né, de um profissional, Uhum. né. Então, isso vai mesmo de cada um, de cada situação que a pessoa viveu na infância, na adolescência e também continua vivendo na vida adulta, né. Quando uma pessoa faz uma terapia, como vocês, profissionais da psicologia, da psicanálise, trabalham? Quanto tempo se leva para reajustar essa pessoa e ela começar a se sentir melhor? Como que você desenvolve esse trabalho, Jéssica? Cada pessoa tem um processo, né? Às vezes é um processo mais rápido, às vezes é um processo mais longo. Tem outras abordagens da psicologia que às vezes elas vão mais ali numa coisa, algo pontual. A psicanálise ela abrange muita coisa, né? Igual eu falei, da infância, da adolescência. Então, ali, quando a pessoa chega ali, ela vai, né, começar a falar seus sentimentos, né? É, seus medos, seus conflitos. E às vezes só dela falar que às vezes ela tá tão assim aflita que não consegue ver solução. Quando ela chega ali e fala, ela já consegue ver solução. Porque às vezes o problema está no meio, né, a solução está no meio do problema, né? E só de falar, né, só a fala já é terapêutico, né? As pessoas já se sentem aliviadas, né? E às vezes ali, né, consegue, não, mas eu pensava dessa maneira, né? Só de falar a pessoa já começa a falar, não, eu acho que eu criei muita tempestade em copo d'água, né? Por esse caminho e começa já a buscar outros caminhos, né? E com isso vem também muitas coisas da infância, né? Que as pessoas daí se sentem tão angustiadas por elas, às vezes, ter esses conflitos, né, na vida adulta, e quando elas começam a lembrar algumas coisas da infância, da adolescência, elas começam a fazer sentido na vida delas, né? Falam, nossa, é por isso que eu sou assim, que eu passei por aquilo, que muitas vezes bloqueia, né, na infância bloqueia, e às vezes com uma análise consegue vir à tona todas essas questões, né? E a pessoa começa a fazer sentido, né? Começa a falar, nossa, por isso então que acontece isso, então começa a buscar outros caminhos também. E esse processo do autoconhecimento, né? De ver que também ela, uma pessoa não tem só o lado bom, todo mundo tem um lado mal, né? E saber lidar com esse lado é muito bem doloroso, né? Como eu falei, os monstros internos, né? Que todo mundo tem. Então, quando Aliás, isso começa a vir à tona, você comentou dessa questão mesmo, esse lado sombra. Ele é o mais difícil, às vezes, de a gente admitir, da pessoa admitir, Jéssica? sim, a gente tem a tendência de apontar o lado sombrio do outro, né? A gente fala, nossa, o outro que é assim, né? Agiu dessa maneira, mas e a gente, né? A gente não tem é muito doloroso, né? Olhar para si e falar, nossa, eu agi daquela maneira com aquela pessoa, né? E não foi certo, né? Foi esse lado mal que acabou aflorando, né? Mas, né? É mais parar e falar assim, não, e agora eu quero reparar isso, né? Isso é saudável, né? Porque realmente às vezes no calor da emoção, às vezes acaba falando alguma coisa que ofende,
né? Outras questões também que ali aparecem no momento, mas depois parar e saber que realmente, né, excedeu, né? E reparar isso é saudável, né? Então, realmente é doloroso lidar com esse lado sombrio da gente, né? É o famoso dar o braço a torcer, porque isso envolve ego, autoestima, e aí se a pessoa também não faz isso, ela não vai saber qual seria a resolução, e que poderia ser uma resolução positiva, por exemplo, né? Sim, né? Então, a tendência sempre é culpabilizar o outro, né? Pelo seu comportamento, mas nunca assumir, né? Que fez aquilo, né? Porque ou, às vezes estava, às vezes com algum problema, mas seria mais honesto consigo e com os outros assumir, né? Que errou, perdoar, pedir perdão, perdoar o outro também. O mais importante, perdoar a si, porque às vezes a gente age de uma maneira ali, né? Depois acaba se arrependendo, mas a gente não se perdoa, né? Com isso que surge o sentimento de culpa, a culpa acaba paralisando a pessoa, né? Daí que gera ansiedade, depressão, as crises de pânico, porque tá o tempo todo se sente culpada, né? Por algo que fez às vezes há 10, 20 anos atrás, e aquilo tá ali ainda, né? Então, no processo de terapia, a pessoa pode trazer todas essas questões, né? E conseguir elaborar coisas que às vezes ficaram no passado ali, que a pessoa não rompeu com isso, às vezes mágoas também de outras pessoas, né? E revive o tempo todo isso, né? Então, numa terapia, ela consegue, né, expor seu sentimento, que ali é sem julgamento, ali é sigiloso, né? Isso que a gente sempre fala. Então, a pessoa não precisa colocar máscara ali ela pode ser ela mesma, né? Uma sessão de terapia. Até porque esse não falar pode virar algo psicossomático, e a pessoa desenvolver uma Uhum. doença séria, seja um câncer, no mínimo uma depressão, mas pode ter outros problemas de saúde Uhum. também, né? Sim, conforme a pessoa vai engolindo certas coisas, né? Não digere, né? Pode, né? Hoje tem, né, pesquisas que câncer são formados, né, por psicossomáticos, né? Então, e além do, claro, né, da saúde mental, mas também pode afetar o corpo, né? Então, por isso que é bom, né, esse momento de falar, de se conhecer, de colocar para fora mesmo todos os sentimentos, porque senão vai ficar preso e vai engolindo, né? E em algum momento vai aparecer e às vezes até tarde demais, né? Que já está com uma doença às vezes muito grave já. Legal, tá aí, olha, essa conversa poderia se estender por 2, 3 horas, porque realmente é um Uhum. tema bastante importante e fundamental nesse momento de pandemia, né? A gente procurou trazer para você aqui um pouquinho para você perceber esse contexto e também é evidente apontar um pouco de soluções. É evidente que a solução para situações mais delicadas, críticas mesmo, é procurar um profissional para fazer uma terapia e a partir daí encontrar o próprio caminho, né? Então nós conversamos com a psicóloga Jéssica da Cruz, ela que é psicóloga com abordagem em psicanálise, debatendo, né, sobre a pandemia, saúde mental, o aumento dos divórcios no Brasil, os divórcios subentende-se também não só os casamentos formalizados na igreja, mas também os relacionamentos informais, né, que também acabaram. Mas para concluir, Jéssica, que dica final você dá para as pessoas que querem e continuam vendo o relacionamento entre duas pessoas como algo vital, importante para a vida de cada um? É o autoconhecimento, né? Porque só se conhecendo, né, e amando a si mesmo, você consegue amar o outro, né? Que as pessoas têm dificuldade de se amar e não vão conseguir amar o outro, vão às vezes agredir o outro porque vão ver, né, algumas características suas no outro, vai ter essa agressão às vezes, né, o tempo todo, né, e até uma disputa às vezes, né, inconsciente, mas existe. Então se conhecer, né, buscar às vezes uma psicoterapia, né, não ter medo de falar dos seus conflitos, dos seus medos, assumir, né, que tem também um lado mal, além do lado bom, e saber lidar com os dois, né? Então, assim, a análise, ela é árdua, faz sofrer. Quando você começa a se conhecer, causa muito sofrimento, é doloroso, muitas vezes muitas pessoas desistem no meio do caminho, mas depois você começa a ver que, né, você ali, você tem sentimentos, né, claro,
mas que você também consegue, né, controlar algumas coisas, algumas situações. Você também tem esse lado bom, essa essência. Então, o autoconhecimento é tudo, né? E não desistir, por mais que às vezes vai mexer em feridas, né? Com certeza. Mas depois a ferida vai cicatrizar novamente e vai conseguir se relacionar com as pessoas, assumir o seu papel também na sociedade, não criar máscaras o tempo todo, né? E saber dialogar, né, com o outro, né? Sempre que surge algum problema, né, dialogue. Porque às vezes o outro não tem como o outro saber o que você está sentindo, né? Às vezes num casamento, num namoro, né? Às vezes a gente quer que o outro adivine, né? O que você está sentindo e não, né? Chega, conversa, expressa o que você está sentindo e assim vocês podem chegar no entendimento, né? Olha, uma última colocação, Jéssica. Existe um dizer que eu queria ler e você pode só concluir também, que afirma, né, que a psicanálise faz algo que pode parecer simples, te confrontar sem desculpas com o que você realmente quer. É horrível de assumir. Nossa posição natural é hipocrisia. Desejamos algo, mas preferimos não ter o que queremos. De quem é essa frase e o que ele quer dizer com isso dentro desse contexto que nós abordamos? É do psicanalista Zizek, né? Ele vem mostrar que assim, o maior sofrimento do ser humano é o desejo. As pessoas desejam, mas não sabem lidar com aquilo. Elas fogem do desejo, né? A tendência é correr, né? E quando elas entram em contato com esse desejo, causa uma sensação de horror, de espanto, né? Ela, nossa, como que eu desejo isso? Isso nenhum, né? Então, quando a psicanálise faz, né, que a pessoa entre em contato consigo e mergulhe nesse desejo e fala, não, assuma, né? Eu tenho esse desejo, eu vou assumir esse desejo, não vou fugir, né? Então, é doloroso, cara, assumir, porque a tendência é correr, mas é com isso que surgem as máscaras, né? Quando a gente está desejando, né? Fala, não desejo isso. Quando às vezes a gente, diante do desejo do outro, a gente fala, nossa, que horror isso, né? Mas a gente também tem aquele desejo, né? E a gente acaba escondendo máscara. Então a psicanálise faz a gente ter esse contato, né? E com o desejo, saber lidar com o desejo, para não que cause esse sofrimento psíquico, né? A impressão que eu tenho é que, por conta, as pessoas que têm consciência disso, elas procuram se preservar, e o que é importante também, para não entrar num relacionamento abusivo, o que vai ser frustrado lá na frente. Mas, ao mesmo tempo, também parece que a gente vê hoje mais gente preferindo ficar sozinha do que acompanhado. Essa tendência é real hoje? Sim, a individualidade, né? Porque antes a sociedade, né, ditava essa regra, né? Tem que casar, tem que ter filhos, e hoje mudou um pouco isso, né? As pessoas estão vendo que não precisa do outro para ser feliz, né? O outro, claro, vai ser uma parceria, um companheirismo, mas não deposita no outro, né? Então, pessoas, né, ficam sozinhas, né? Sozinhas, assim, tem um parceiro, mas, né, tem vínculos, tem amizade, tem família, e começam a ver que, né, não precisa do outro para ser feliz, só ela basta, né? E ela pode encontrar, às vezes, alguém que pense, tenha as mesmas ponto de vista com ela e consiga, né, formar essa parceria. Mas que não é uma lei, né, que agora, eu preciso casar de qualquer jeito, né, para não ficar sozinha, né? Então, as pessoas estão valorizando isso e com a pandemia, eu acredito que isso possa surgir ainda mais, né? Que as pessoas ficaram muito sozinhas e vão falar, não, fiquei bem sozinha, né? Por que que eu preciso do outro? Nesse desespero, às vezes, de procurar, né, alguém para me completar, né? Sendo que todo mundo é completo, né? Gente não, que fala, sabe, procurar minha cara é metade, né? Isso eu acho errado, porque as pessoas são completas por si, não precisam do outro para se completar, né? Uhum. Bom, e também muito pior, talvez, hoje, quem não se conhece, enfim, aumentaram, seja no Brasil ou no mundo, sites de traição, né? Quer dizer, você se cadastra lá, você sai com uma pessoa que é casada e fica tudo certo. Isso também, é evidente, não é recomendável para aquela pessoa. É evidente, as pessoas têm o livre-arbítrio para fazer o que quiserem e não cabe nós julgarmos ninguém em termos de preferência. Mas aquela pessoa que busca algo saudável não é o melhor caminho, né? Porque às vezes a pessoa, no momento de Uhum, fraqueza, pode ir ao encontro disso e tem um problema emocional muito maior ainda, né? uhum. É aí que entra a questão do amor líquido, né, que o Babon fala.
né? Como nada é para durar, então, né, vou pegando, às vezes, pedaços de pessoas pelo caminho às vezes, para ter uma satisfação momentânea, mas não acabam vendo que aquilo está sendo prejudicando elas mesmas, né? Porque por mais ali que às vezes parece que a pessoa está bem, né, internamente não está, porque é um sofrimento ficar buscando nos outros, né? Então, realmente é essa fluidez, né, dos relacionamentos que acabaram, né, já tinham já e agora, né, pode ser que até aumente um pouco, né? Ok, tá aí. Então, você pode analisar um pouquinho a importância da psicanálise hoje, da terapia na vida das pessoas, e você que está nesse momento de pandemia e às vezes achar necessário, busque realmente uma terapia para justamente todos superarem, né? Vamos torcer para que esse momento passe, que a vacina chegue, que o mundo volte um pouquinho mais à sua normalidade e as pessoas façam o que elas gostem, sejam felizes buscando os seus relacionamentos e principalmente se conhecendo. Muito obrigado, Jéssica. Eu que agradeço a oportunidade, Reinaldo. Obrigada.